Saudações Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Polêmicas no Flu. O caso Thiago Silva. Vamos falar sobre o que ele falou, né? Sobre a palavra que ele falou. Depois ele mudou a versão, falando que na história é uma outra palavra. E claro, uma análise também que foi feita pelo Leandro Dias, do canal Leandro Dias, ex-Netflu. Mas antes disso, entenda uma coisa que YouTube Live é toda segunda, quarta, sexta, às 6 horas da noite. Vai voltar e deve voltar semana que vem. E aqui embaixo na descrição você tem 2 abaixinados e um projeto que eu curti bastante, tá bom? Vamos lá, vamos ver se você continua aqui no meu canal. Vamos lá. Bom, primeira parte. O Thiago Silva, ele teria dado a entrevista e falou que no Fluminense, que os jogadores do Fluminense faltava o que? Caráter. Caráter. O que significa falta de caráter? Significa que aquele jogador que tá jogando não está realmente comprometido com o time. Não está realmente desenvolvendo com o time. Está jogando abaixo do que era esperado. E que ele faz isso de propósito. Isso seria ser caráter, falta de caráter. Fica evidente isso. Fica evidente também no futebol ao todo sobre a situação de caráter. Mas não podemos falar tanto do Fluminense assim, dessa maneira. E aí ele falou, não, desculpa pessoal, eu não falei, eu falei palavra caráter, mas na história não era palavra caráter, era palavra personalidade, e por isso eu peço desculpas a todos e tudo mais. O que também continua dando problema. Ou seja, nossos jogadores não têm personalidade, não são bons o suficiente. Ou seja, nós trocamos justamente o de ser caráter, ou seja, a pessoa está mal comunada justamente com nossas derrotas, por uma situação em que a pessoa não consegue fazer a gente vencer. Mudou pouca coisa? Mudou pouca coisa. Ele achou que realmente desviou da bala, mas a bala continua ali. E de fato, hoje em dia a gente tem muito pouco jogador que realmente entra para resolver. Hoje tivemos vários, no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente teve pelo menos um dos jogadores que quando entraram mudaram negativamente a situação. Que foi justamente o Hércules, que mesmo indo jogar pouco tempo, ao invés justamente de estar sempre nos lugares, estar sempre fazendo a disputa de bola, igual o Nonato fez, acabou não fazendo. E também o próprio Renato Augusto, que pouco também fez quando entrou, né? Não teve nenhuma mudança, não sei nem se ele tocou na bola. Se ele tocou na bola foi 1 ou 2 vezes no máximo, mas fazendo muito pouca coisa, tá? E muito isso por conta de erro de planejamento que o Fluminense não teve para ter um terceiro centroavante, em que ele vem de 2 centroavantes de uma vez só nesse ano, que foi justamente o John Kennedy e o Cauã Elias. Tudo bem, muito importante vender os dois, porque tem que ganhar dinheiro, e esse dinheiro só paga um mês, não paga nem um mês de salário dos jogadores. Muito bem. Antes de falar mais sobre esse tema, faça tudo o que está escrito aqui, tá? Se inscreva no canal, faça o texto para você, que é curte, comente, compartilhe, rede social, criação de vídeo, Vitor 10, 12, 20 horas, Pix na tela, você pode mandar patrocínio e vamos continuar falando mais sobre. E aí chega a segunda análise. Então já falei sobre a análise justamente do Thiago Silva falar de caráter, depois de personalidade, e agora a análise do Leandro Dias, em que ele fala categoricamente que não é impressionante que a gente tomava poucos gols quando tinha uma dupla de zaga, e a gente tira um jogador da zaga e toma 3 gols. O que está sendo dito aí? Que mesmo os jogadores sendo ruins,
mesmo Ignacio e Freire sendo ruins, os dois estão dando conta. Na verdade da história, a melhor coisa que você faz também tendo uma dupla de zaga é manter essa dupla de zaga sempre. Tá? Isso daí tem uma referência histórica, tá? Eu vou falar sobre isso. A Santíssima Trindade, que era justamente Castilho, Pinheiro e Pindaro, eles nunca eram trocados. Se um lesionasse, tudo bem, beleza, acontece, mas nunca eram trocados. A gente precisa entender quem são esses jogadores. O Ignacio conhece muito o Freitas e o Freitas conhece muito o Ignacio. Mas o Freitas não conhece muito o Thiago Silva. Diversas vezes eles ficavam muito em diagonal um do outro. E dava todo esse problema que aconteceu dentro do jogo. Eu não falo que justamente a culpa é totalmente do Thiago Silva. A culpa é do técnico que faz justamente isso daí acontecer. O que a gente pode falar tranquilamente é que a análise, para mim, mesmo que seja incorreta, do Leandro Dias, ela é também correta perante essa visão. Precisamos ter os nossos titulares. O torcedor do Fluminense precisa ter titularidade. Já passou do limite do Renato Gaúcho falar assim, então, esses são meus 11 titulares, vocês gostando ou não. Porque a gente precisa entender ali. Se você continua mudando as peças, ao invés de se encaixarem ali, não vão te encaixar. Foi assim que o Fluminense ganhou títulos, tendo apenas 11 jogadores e o restante indo justamente ali na reserva. Você tinha ali, quando eu quero cadenciar, existia uma variação outra, que era, quando eu quero cadenciar o jogo, eu coloco o Ganso. Quando eu não quero tanto cadenciar o jogo, quero deixar o jogo mais rápido, eu colocava o John Kennedy. Mas mantinha sempre Keno de um lado e John Ares do outro. Com o André no meio junto com o Martinelli. Agora, você muda a cada jogo. Você coloca lá, não, agora o Ganso entra. Não, agora o Renato Augusto entra. Ah, não, agora o tal jogador entra. Ah, não, agora o Canóbio que ficou na reserva no jogo, agora está como titular no outro. Aí fica difícil. Aí o entendimento que era bom fica ruim. A culpa não é do Thiago Silva. A culpa é do técnico. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na criação desse vídeo. Vídeo de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.